Livros Universo em Desencanto, 8º fascículo da réplica, página 23. E assim, os tempestuosos momentos que atravessam o mundo. Tudo isto já era esperado pelas profecias dos profetas de outrora. Eram coisas tão claras em astrologia que esses profetas estudantes do alfabeto de astrologia anunciavam os acontecimentos futuros do andamento do mundo. Porque no alfabeto da astrologia foi encontrada toda a trajetória do mundo. Então, tudo isso não são novidades que já se encontram anunciadas há muito, as reviravoltas da humanidade. E este alfabeto, muitos por não entender, já fizeram complicações, e essas complicações são as previsões falhas dos que não entenderam bem o alfabeto de astrologia. E por não entender bem, complicaram, e o resultado das complicações foi o resultado de muitas profecias falhas dos maus estudiosos do alfabeto de astrologia. Os que entenderam bem o alfabeto de astrologia acertaram em todas as suas previsões, e aí estão elas, todas dando certo. E este é que era o resultado verdadeiro, natural da natureza do ser humano. Mas por ser limitado, como tudo tem limite, uns tantos satisfeitos e outros tantos insatisfeitos. Os insatisfeitos saíram fora dos limites, abusando do livre-arbítrio e formando o alfabeto artificial para dar expansão aos seus gostos, às suas vontades. Queriam liberdade demais, e a liberdade demais trouxe as consequências desastrosas que atravessam o mundo. Tudo por abusar demais do livre-arbítrio, porque tudo tem limite. Passou do limite, entra no erro. Foi o que se deu com o alfabeto artificial. Também criaram limites. Se sair fora do limite é crime. Errou, é punido. Mal sabiam os primitivos que, embora criassem um novo alfabeto artificial, mas que mais tarde seria formado o limite. O limite são as leis. Previram tudo, mas não previram a consequência do erro. Com o alfabeto astrológico, a pessoa sabia, se era mulher, o homem com quem tinha que viver para dar certo, e se era homem, qual era a mulher que tinha que viver para dar certo. Mas é a tal mania dos gostos e das vontades. No alfabeto estava indicado viver com determinada mulher, ou a mulher com determinado homem. Mas não era da simpatia, não era do gosto, não era da vontade. Mas ninguém vai viver de gosto e de vontade. Vai viver é da realidade positiva. Vai viver é do certo e não do errado. E daí os inconformados que trataram de inventar artificialmente um novo alfabeto para que dessem expansão aos maus gostos e às suas vontades, que culminou nesse estrondoso labirinto, nesse estrondoso véu de lama. Então aí deram expansão aos seus gostos e suas vontades. Ele gostava dessa, mas era essa mesma. Ele gostava desse, era esse mesmo. Não quer saber se vai dar certo ou não. Quer saber que gostou e deu expansão ao gosto, se realizou. Mas o resto, de sabores e sofrimentos. E já com o alfabeto de astrologia, todos sabiam ao certo o que tinha que ser. Então, os cruzamentos todos certinhos na palma das mãos. Essa nasceu para você e você para ela. É a sua companheira natural da natureza. A indicação era aquela, a certa. Mas às vezes não gostava, não tinha simpatia, não era o tipo. Então, foi daí que não se conformaram com o alfabeto astrológico e trataram de criar outro para dar expansão aos gostos, o artificial. E hoje é como se vê, o desacerto tremendo em tudo. Os desarranjos, os desajustes, não adiantou nada criar um alfabeto novo, artificial. E assim hoje, todos procurando acertar e sempre por acertar, e os desacertos a se multiplicar. Agora chega a última chance, a imunização racional, a ligação de toda a humanidade e o mundo ao mundo racional. Os que tratarem de se imunizar voltam ao seu lugar de origem, e os que não quiserem saber de se imunizar para voltar ao seu verdadeiro mundo, fica no mundo em que está,
e continua nas classes inferiores, correndo toda a hierarquia inferior, porque o bicho é assim mesmo. É muito teimoso, é rebelde, e por ser teimoso, rebelde e abusado, por abusar do livre-arbítrio, é por isso que aí estão penando. E assim, vejam como era com o alfabeto de astrologia. Então, os que respeitaram dentro do limite do alfabeto, todos voltaram ao mundo racional, e os que não respeitaram, desceram para a classe inferior de animal racional. E se não respeitar a imunização racional? Os que respeitarem sobem para o mundo racional, e os que não respeitarem vão descendo de classe, descendo de classe, descendo de classe. Tudo por quê? Porque abusaram do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade. Ô fulano, leia este livro que você vai se salvar. Ah, eu não tenho vontade de ler isso. O bicho é cheio de vontades, é cheio de manias, é cheio de gostos. Para ver que quando estavam regidos pelo progresso de astrologia, estavam sendo regidos pelo mundo racional, para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas no inventarem o alfabeto artificial, saíram fora da linha racional. E no saírem fora da linha racional, tomaram a liberdade de se dirigir por conta própria, como o alfabeto artificial, e até hoje estão aí, por conta própria, abusando de tudo, do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade. Agora, depois de penarem muito, de sofrerem muito, vem à Terra outra chance de voltarem ao mundo de origem, o mundo racional. A chance é a imunização racional. A chance é conhecer o que é cultura racional, para saber como voltar ao mundo racional. Então, 2 alfabetos já vieram à Terra para salvar todos. Primeiro o alfabeto de astrologia, e agora o alfabeto do mundo racional, que é a cultura racional. Então, esta é a última chance, porque depois, quem não aproveitar, desce para a classe inferior, como já desceram, da astrologia para o artificial, e estão aí sofrendo as consequências. Agora, a mesma coisa. Quem tiver o livro na mão, embora não saiba ler, mas por não saber ler, volta para o seu mundo de origem, o mundo racional. Os que não tiverem o livro na mão, desce para a classe inferior. E os que tiverem o livro na mão, sobem para a classe racional. A fase da razão suprema, a fase do bem eterno, a fase verdadeira da felicidade de todos. Mas agora, por essa lição que passaram do alfabeto de astrologia para o alfabeto artificial, agora bem poucos não tomarão conhecimento, porque agora ninguém quer descer de classe não, ninguém quer penar, nem sofrer mais não. Já chega, agora todos querem subir. O alfabeto artificial sufocou todos de uma maneira tal que ninguém está aguentando mais viver nesse mundo que fará descer de classe. Então, agora, quando o povo sentir o que é, todos agarrarão de unhas e dentes para sair daqui para fora. Olha lá o Ocidente, como queima e sofre aquela gente que não tem mais o que sofrer. A vida chegando a um ponto de quase comer uns aos outros, mas agora o povo está de parabéns. Está por dias. Mais dia, menos dia, o mundo inteiro tomará conhecimento. Já faltou mais do que falta. Está por dias. E o alfabeto das classes inferiores? Não é nenhum. É a lei do terror. Salve-se quem puder. Entre o irracional é assim. A lei do mais forte. Comendo uns aos outros, devorando uns aos outros. Essas, as classes inferiores, não têm alfabeto. É a lei do mais forte, e o mais forte come o mais fraco. Então, deixar de subir para o mundo de origem, para viver no meio dos puros, limpos e perfeitos, para descer de classe? Ah, ninguém quer. Depois que se conscientizar do que é o mundo, através da cultura do supermundo, do mundo superior a este, o mundo racional. Depois que se conscientizarem, todos tratando de se imunizarem. Hoje, todos tomando conhecimento do passado, do que se passou,
do presente e do futuro, e a vida de todos encaminhada com a fase racional, para a volta de todos ao mundo racional. Hoje, o mundo e toda a humanidade com a situação definida, com a definição de seu ser, com a definição do mundo de princípio a fim, com base e com lógica. Hoje, todos cientes e conscientes do teor supremo da supremacia universal, que é o mundo racional. Hoje, não há mais o que pensar, a não ser se ligar ao seu mundo de origem, o mundo racional, e seus irmãos puros, limpos e perfeitos. Hoje não há mesmo mais o que pensar, porque a sua situação e a situação da humanidade está definida. Uma vez definida, chegou o ponto certo da razão suprema, e por isso não há mais o que pensar, a não ser voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje são para viverem alegres, felizes e contentes, por estar aí, em suas mãos, a definição completa e de toda a humanidade e deste mundo em transição. Hoje não há mais com que se preocupar, a não ser voltar para o seu mundo eterno, o mundo racional, porque já sabem perfeitamente que se preocupar com a matéria está perdendo tempo, está indo para baixo, está descendo. E se preocupar com o seu mundo de origem está subindo, e o que interessa é subir para o mundo racional e não descer para o irracional. Se preocupar com a matéria, sim, as coisas necessárias e normais. Quem se preocupa com a matéria fora do normal e necessário está descendo para as classes inferiores, porque a matéria é das classes inferiores. Então, quem se preocupa com a matéria está descendo, e quanto mais se preocupar, mais desce, porque a evolução da matéria e o progresso é para baixo, e descendo sempre. E a evolução racional é subindo sempre. Então, tem que se preocupar somente com a sua subida, porque de descer já chega ao ponto que estão. Então, hoje não há mais nada que se preocupar, a não ser com a cultura de sua subida para o mundo racional. Se preocupar com a matéria, sim, com as coisas normais e naturais, com as coisas de necessidade. Se preocupar com o necessário da vida da matéria para poder viver. E de forma, chegou a humanidade no seu ponto real de solução racional, a razão suprema da origem do ser racional em degeneração. E agora, todos no mundo brilhando racionalmente, depois que se conscientizarem do que é a cultura racional, o maior espetáculo da humanidade, que não tarda. Está por dias a conscientização da prova e da comprovação da harmonia universal com o mundo racional. O conhecimento não está andando, está voando pelo mundo afora. Muitos, já traduzidos em seus idiomas, e mais um pouco, tomarão conhecimento de todos esses acontecimentos. E assim, o fim do ano é fechado com chave de ouro, o conhecimento sobre toda a humanidade universalmente. E assim, a batalha na propaganda não cessa, dia e noite, noite e dia. O mundo inteiro já é conhecedor, e o conhecimento de evolução universal, verdadeiro, da origem da humanidade, já está na Terra. A solução da humanidade. Muitos só estão esperando o grito para saírem das tocas, e o grito já está aí, caravana por todos os lados, por todos os cantos, e tudo crescendo e aumentando do dia para a noite, e o bem reflorescendo para a salvação de todos. E assim, está aí a voz suprema, a voz redentora, a voz do racional superior.